Como é bom adorar o Senhor, glória a Deus, aleluias. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Nós vamos estar lendo a início do verso 1 ao verso 7. Fala assim o Senhor com a sua igreja. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está a vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Oh, glória a Deus! Ah, Deus, a sua palavra é viva e eficaz. Ah, Deus, essa história foi lida, foi contada há cerca de 3.000 anos atrás. 870, 880 anos antes de Cristo. Ah, Deus, mas essa palavra, meu Pai, é como fosse escrita hoje. Porque o ser humano não muda, Pai. Como que nós precisamos da Tua disciplina? Como que nós precisamos do cuidado do Senhor? Ah, Deus, nos ajuda a estar sempre alinhado à Tua palavra, Pai. Ah, Deus, nós não queremos pecar contra o Senhor. Recebemos, Pai, aceitamos a Sua exortação. Porque a sua exortação é amor, é juízo, Pai, é vida eterna para nós. Então, Deus, do jeito que o Senhor falou, Pai, ao coração do teu servo, fala também à tua igreja, Pai. E desde já eu repreendo toda sonolência, todo espírito contrário, bate em retirada, em nome de Jesus. Continue no nosso meio, Santo Espírito. Amém, igreja? Amados, o tema da mensagem dessa noite é: não negocie a sua herança. Vocês podem repetir comigo? Não negocie a sua herança. Como você vai negociar algo que é bênção de Deus para a sua vida,
que é bênção de Deus para a família, que é bênção de Deus para a igreja. Amados, no Velho Testamento, nós vemos ali dois irmãos, Jacó e Esaú, negociando parte da herança. Esaú era o primogênito. Um dia ele chegou cansado do campo e ele foi pego pela fome, pelo alimento deste mundo, e ele trocou sua primogenitura por um prato de guisado. Ele abriu mão ali de parte da sua bênção. Amados, no Velho Testamento, para a bênção ir de geração em geração, passando de pai para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos, era a lei de Deus conservar a herança. Amém? E no Novo Testamento, como que nós vemos essa bênção hoje? Para muita família, a herança que tinha que ser uma bênção está sendo um mal. Porque quando chega a hora de repartir, um irmão começa a desentender com o outro. Se for um fazendeiro, começa a sumir gado no pasto. É cada um querendo levar vantagem sobre o outro. E tudo aquilo que os pais ensinaram, aquela unidade, começa a ir embora. É irmão revoltado com o outro. É irmão querendo tirar a vida do outro. É terrível. Na hora de repartir herança, se Deus não entrar no meio, se você não deixar Deus entrar no meio, o inimigo entra. Porque veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Amém, meu irmão? Eu estou lembrando agora de uma passagem, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no verso 13. Jesus estava ensinando a multidão, quando chega um homem, dizendo assim: mestre, fala com o meu irmão para me dar a minha herança. Jesus ficou indignado, porque ele não escolheu a melhor parte. Quero ouvir seus ensinamentos. Ele interrompeu. Jesus então olha para ele e fala assim para ele: estou eu como juiz entre você e seu irmão? E no outro verso Jesus fala assim com ele: fuja da avareza. Nós estamos vivendo tempos da avareza. O que é avareza? A pessoa dorme, acorda, pensando como que vai multiplicar a fortuna dele. Então aquele dinheiro, o dinheiro na presença de Deus é bênção, mas na mão do avarento é morte. E a palavra de Deus nos exorta, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Mamon, não tem jeito. Então vamos buscar as riquezas que edificam, vamos buscar os tesouros do céu, e vamos cuidar bem de tudo que Deus nos emprestou, porque tudo é dele. Glórias a Deus. Amados, eu estou lembrando aqui agora de um homem da minha família. Quem dera se todos pudessem fazer isso. Ele tinha posses, sítio, casas, já está com mais de 80 anos, chamou os filhos e dividiu a herança em vida, evitou tanto problema, mas infelizmente nem todos têm condições de fazer isso. Amém? Mas não esqueça, é Deus que nos dá a herança. Vamos conservar o que Ele nos deu. Amados,
Deus vai falar conosco pela vida desses 3 personagens bíblicos: o rei Acabe, a rainha Jezabel e o servo de Deus Nabote. Eu quero falar um pouquinho da característica de cada um. O rei Acabe foi o 7º rei de Israel, mas foi o mais perverso, o que mais desagradou a Deus. Politicamente ele era forte, intelectual, inteligente, articulou bem, conseguiu recursos, trabalhou em seu próprio favor, enriqueceu, mas espiritualmente ele foi um fracasso. Entristeceu muito ao Espírito Santo de Deus, porque ele não era qualquer pessoa. Você, líder, você não é qualquer pessoa. Ser um representante de Deus aqui na terra, as pessoas vão olhar para você como um homem, como uma mulher de Deus. Então nós temos que fugir das tentações deste mundo. E para completar, esse homem se casa com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher é fruto de uma aliança que o pai de Acabe fez com esse povo pagão, com esse rei. E esse fruto, que chama Jezabel, causou muito mal para o povo de Israel. Meu irmão, olha com quem você está fazendo aliança. Meu irmão, minha irmã, Jezabel era uma mulher de um povo pagão. Ela era uma profetisa de Baal. Ela servia a uma deusa chamada Azera, deusa da fertilidade, deusa da sexualidade. Então Acabe foi omisso. Ela convenceu Acabe a trazer profetas de Baal para Israel. Ela levantou altares para esses deuses estranhos. Irmãos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 30, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no verso 30, nos exorta assim o Senhor: quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Meus irmãos, nós fazemos parte de um reino de amor. Nós não podemos ser como palha que qualquer vento sai espalhando a gente, não. Você sabe uma frase que está virando moda aí no mundo, essa expressão? Estamos juntos e misturados. Está amarrado em nome de Jesus. A gente tem que estar juntos no Senhor para ganhar as vidas que estão perdidas lá fora. Mas esse negócio de mistura, isso é de Satanás. A palavra de Deus não é uma farofa. A palavra de Deus não é uma salada de frutas. Eu não posso usar a palavra de Deus a meu favor. Quantas pessoas estão usando a palavra de Deus a seu favor? Você não tem temor a Deus, não? E o terceiro personagem é um servo do Deus Altíssimo. É um modelo, é um exemplo para ser seguido de geração em geração. Esse homem humilde chamava Nabote. No verso 1 aqui agora, no capítulo 21, no verso 1, meus irmãos, vai acompanhando aí na sua Bíblia. O que o texto nos fala? Fala que esse homem tinha uma vinha, e que a vinha dele ficava bem localizada, num ponto estratégico, uma área nobre da cidade de Jezreel. E essa vinha ficava junto
ao palácio de Acabe. Era uma vinha com muito valor. Mas uma coisa você tem que aprender: nem tudo é para a gente negociar. A gente tem que ter temor a Deus. Amém? Então eu imagino o rei Acabe, vizinho ali dessa vinha. Todos os dias ele acordava e olhava assim para o terreno do vizinho, mas não era de olho na vinha dele, porque não tinha compromisso com a palavra de Deus. Ele olhava todo dia que ela vinha. A gente pode olhar, mas ele começou a cobiçar. Não cobiça aquilo que não é seu, não. Ele começou a desejar. Veio aquele desejo ardente. Esse desejo ardente é a concupiscência da carne. Nós temos que fugir desse desejo. E no verso 2, o que nos mostra? Uma tentação para Nabote. É uma tentação quando as pessoas chegam para você e começam a fazer oferta. Não tem placa de venda. Não, abre o preço. Isso é o inimigo nos pressionando, irmão. É o que Nabote, é o que Acabe estava fazendo com o servo de Deus, Nabote. E a palavra do Senhor nos exorta, irmão, a não pressionar ninguém, a não tirar proveito das pessoas, porque Deus é vingador de todas as coisas. Então ele chega com toda a autoridade, com abuso de poder. Quantos líderes estão administrando para si mesmo? Quantos líderes estão administrando como a casa fosse dele? Quantos líderes estão com abuso de poder? Quantas pessoas nós só vamos conhecê-la a hora que der poder para ela? E Acabe começa a tentá-lo. Dai-me a sua vinha. Abre um preço para a sua vinha. Eu tenho uma vinha melhor para te oferecer do que essa. Abre mão dessa vinha para mim, porque no lugar dessa vinha eu quero fazer uma horta. Irmão, não desvalorizando a horta, mas a vinha do Senhor representa a sua família, representa a igreja. Não troque a sua vinha por horta. Isso é do inimigo. Amém? Não troque a sua vinha por nada. É bênção de Deus para a sua vida. Amém? E o que nós vemos no verso 3? Nós vimos como que um servo de Deus tem que ser firme. Como que um servo de Deus não pode amarelar. No verso 3, Nabote é claro. Ele fala assim: livre-me o Senhor, que eu te dê essa vinha. É herança dos meus pais, dos meus antepassados. Amados, o rei de Israel, ele sabia, ele conhecia as leis, é claro. Ele já estava pecando, só dele fazer essa oferta. Ele sabia que era para passar de geração em geração. Mas o que eu vi ali? Abuso de poder. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você não pode tudo, não. Você não pode. Deus colocou em nós limites. Ele está acima de tudo e de todos. Amém? E o que nós vemos agora no verso 4? A reação de Acabe. Ele estava como um menino que você toma o pirulito dele.
ele fez beicinho, ele voltou para sua casa, para o seu palácio, bravo, irritado, porque era um homem acostumado às pessoas fazerem a vontade dele. Mas ele encontrou agora um servo de Deus, e diz a palavra que ele virou o rosto para a parede. O homem estava começando com um princípio de depressão. Quantas pessoas deprimidas que a gente está vendo hoje, principalmente nesse confinamento. Pessoas que eram acostumadas a ficar no meio da comunidade, que ninguém foi criado para viver sozinho, em comunhão. Quantas vezes Deus manda a gente conversar com essas pessoas, mas a gente vai lá como instrumento de Deus, e aquela pessoa abre, e quando nós abrimos, nós começamos a melhorar, Deus começa a fazer a obra. Mas o que nós vamos ver daqui para frente? Ele estava abrindo com a sua esposa, uma mulher contrária à palavra de Deus, uma mulher que servia a um Deus com letra minúscula, deuses estranhos. Então olha agora no verso 5. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Essa mulher chegou falando assim: olha, quem que é você, Acabe? Você não é qualquer um, não. Você é o rei de Israel. Você pode tudo. Irmão, você não pode tudo. E ela falava para o irmão: você pode tudo. Levanta dessa cama, come, bebe, se alegre, que eu vou resolver seu problema. Eu vou tirar essa tristeza, essa angústia do seu coração. Eu quero dizer para você que quem pode fazer isso é só Jesus, o enviado de Deus. Só Ele pode preencher esse vazio no seu coração. Só Ele pode tirar esse lixo da sua alma. Então Acabe se alegrou com a palavra dessa rainha, dessa profetisa de Baal, e confiou nessa mulher. Quantas pessoas estão confiando em deuses estranhos? Quantas pessoas estão batendo em porta errada? Estão sendo iludidas? Porque a verdadeira videira é Jesus Cristo. Amém? Eu vou virar a página agora. No verso 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. Meus irmãos, eu quero falar para você agora, chamar você à responsabilidade. Você líder em qualquer repartição pública, você líder da igreja, Deus deu autoridade para você. Deus deu autoridade para você. Não deixe ninguém em seu nome fazer por você, não, que Deus vai requerer de você. Jezabel escreveu carta em nome de Acabe e selou essa carta com o seu anel. Amados, a pior coisa desse mundo é você ficar nas mãos de pessoas que não têm princípios, de pessoas que não têm Deus. Você vai estar algemado com o diabo, pessoas que não têm compromisso com a palavra. Então Jezabel mandou as cartas lá para a cidade de Jezreel. Mandou para quem? Para os anciãos, mandou para os nobres, para os líderes daquela cidade. E mandaram colocar Nabote acima do povo. E ela armou, quem arma é Satanás. E ela armou para Nabote. Ela arrumou 2 falsas testemunhas. Você acredita que tem pessoas que se dá isso? Falsas testemunhas? E elas pensam que Deus não está vendo nada,
que Deus está deixando para lá. O texto aqui fala, filhos de Beliel. Arrumou 2 testemunhas. Quem que é filho de Beliel? Nós repreendemos isso em cada família da nossa cidade. Em nome do Senhor Jesus. São homens sem escrúpulos. São homens cruéis. São homens que a maldade está no coração dele o tempo todo. São idólatras. A Bíblia fala desses filhos de Beliel 15 vezes. Em vários textos. Para a gente fugir dessa gente. Amém? Amados, então não tem jeito. Armou para Nabote. Testemunharam contra ele. Falaram que ele blasfemou contra Deus, contra Acabe, contra o Deus de Israel. E dói na gente. Um homem justo foi apedrejado. Irmão, eu falo com vocês hoje no tempo da graça. Seja fiel. Vale a pena você morrer por Jesus. Porque se você morrer por Jesus, é vida para você. Amém? Mas fuja da corrupção. Fuja da corrupção, meu irmão. E eu quero dizer para vocês que só tem espaço para esse espírito de Jezabel na família, na igreja, quando tem um Acabe, quando tem um líder omisso. Mas quando tem um líder de Deus, que está afinado na palavra, que vigia de dia e de noite, não tem espaço para Jezabel. E esse espírito aí, meu irmão, não é um espírito feminino, não. Ele pega tanto homem quanto mulher. Então nós temos que vigiar. E o que esse espírito quer fazer? Satisfazer Acabe. Satisfazer o líder. Nunca quer satisfazer ao Todo-Poderoso. Amém? Mas nós não podemos esquecer. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Nós vamos ganhar essas pessoas que estão aí fora aprisionadas. Mas a nossa luta é contra o mal que está por trás dela. Que são os principados, as potestades, os dardos inflamados do maligno. A nossa luta não é contra a pessoa, é contra esse mal que está por trás dela. Porque essa pessoa Deus pode restaurar. Porque essa pessoa Deus vai cuidar. Porque essa pessoa vai arrepender. Porque Deus quer dar salvação para ela. Mas nós não podemos deixar esse espírito de Acabe, de Jezabel, ficar rondando a igreja. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, eu estou fechando. Eu quero falar com vocês. Isso aí parece que massageia o ego das pessoas, mas é uma verdade. Jesus perdoa todos os pecados. Irmãos, mas ninguém está livre da consequência. Cada pecado tem um peso da consequência. E ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Muitas vezes os líderes ficam igual o salmista. Deus, você não está importando. Deus, você não está ligando o que está acontecendo. O salmista falava assim com indignação. Mas Deus tem o tempo dele. E no tempo dele, irmão, se não tiver na presença dele, a casa cai. Aleluias! Então, para a gente fechar, eu vou só ler 3 versículos. Deus manda Elias confrontar Acabe. Não esqueça de uma coisa nessa vida: todos nós vamos ser confrontados, mais cedo ou mais tarde. Não pensa que Deus deixou para lá, não. Ele não deixa, não. Ele vai nos dando chance para a gente redimir, para a gente mudar de vida. Verso 19. É o profeta de Deus. E far-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, ele falando para Acabe: porventura não mataste e tomaste a herança?
Falar-lhe-ás mais dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Verso 23. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Verso 24. Aquele que de Acabe morrer, o que é isso, aquele de Acabe? O grupo dele, família dele. Cuidado, saia do grupo de Acabe. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Ah, Deus, eu te louvo porque nós estamos no tempo da graça. No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente, Pai. Mas nós não podemos brincar com a graça, Pai. Não podemos. Temos que ser servos diligentes, Pai. Com juízo, Pai. Coloca juízo, Pai, na sua liderança. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, eu estou lembrando de uma canção, meus irmãos. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Toma posse, é direito nosso. É nossa herança. Ele conquistou para mim, Ele conquistou para você. Então não negocie a sua família, não negocie sua esposa, não negocie seus filhos, não negocie seu ministério, é Ele que te deu. Trabalhe em favor do reino. Não negocie seu caráter, você absorveu dos seus pais, é Deus que te deu sua família. Não negocie seu caráter. Não importa se te encurralar, se te encostar na parede, glorifique o nome de Jesus. Amém? Glorifique o nome de Jesus. Repita assim comigo, olha, vai dar uma diferença na sua vida no mundo espiritual. Repita assim comigo, olha, eu não dou, eu não vendo, eu não negocio a herança que Deus me deu, e eu faço parte dessa herança em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluias. Vamos fazer uma oração. Ah, Deus, nós não somos melhores do que ninguém, não, Pai. Se nós não vigiarmos, se nós não fugirmos, Pai, nós vamos cair nessa tentação. Ah, Deus, livra-nos, Pai, desse espírito de Acabe. Livra-nos, meu Deus, desse espírito de Jezabel na igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Deus, me ajude todo dia, que eu venha acordar, que eu tenho que estar a favor do Teu reino, que eu não tenho que estar a favor de homens, que eu não tenho que defender homens, porque é o Senhor que justifica, Pai. É o Senhor que justifica, Deus. Me ajude a fazer a Tua vontade, me ajude a fazer o Teu querer nessa terra, Pai. Ah, Deus, mas nós recebemos, Pai, esse modelo, esse exemplo que foi esse Nabote, que cuidou bem da sua vinha, Pai. Ah, Deus, nos ajude a cuidar da nossa vinha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude, Pai, a não corromper. Nos ajuda, Pai, a ser fiel até o fim. É a oração que eu faço com ação de graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe. O Senhor é santo, santo e poderoso. Tenha um restante de domingo na presença do Senhor. Glória a Deus!